Voltamos então para dar início à segunda parte da nossa primeira aula sobre a história da igreja, abrindo este curso de história da igreja. Terminei a primeira parte falando que a comunidade cristã, logo no começo, já enfrentava alguns problemas com o judaísmo em primeiro lugar e depois, mais tarde, o problema com o mundo pagão. Terminei a primeira aula comentando que essa comunidade primitiva dos seguidores de Jesus teve que enfrentar primeiro algumas diferenças com o judaísmo em si, para depois resolver alguns problemas internos que surgiram dentro da comunidade cristã, até mesmo como reflexo um pouco daquele ambiente judaico na qual esta comunidade ainda estava inserida. Naquele ambiente judaico no qual, melhor, aquela comunidade cristã primitiva ainda estava inserida. Muito bem. O primeiro problema que surgiu foi com os judeus. Claro, que foi justamente porque era a religião que estava mais próxima daquela primeira comunidade. Diga-se de passagem, os membros daquela comunidade ainda se entendiam como judeus. Eles se compreendiam como judeus. Porém, judeus para quem a esperança messiânica já havia sido cumprida. Não era uma promessa a ser cumprida, a ser realizada. O primeiro problema surgido com os judeus foi em relação ao sábado. Aos poucos, conforme os membros daquela comunidade foram dando um novo significado aos rituais judaicos, isso aconteceu também com o sábado. Os primeiros cristãos perceberam que o dia mais importante não era o dia que se chamasse sábado pelo simples fato do nome daquele dia ser sábado, mas compreendendo muito mais o espírito da lei do que a letra da lei, compreenderam que havia um dia na semana que deveria ser consagrado ao Senhor, independentemente do nome daquele dia. Assim, rapidamente os cristãos passaram a respeitar o preceito sabático, ou seja, o preceito do sábado, no primeiro dia da semana, aquele ao qual nós chamamos de domingo. Então, esta primeira diferença em relação ao judaísmo já fez com que os cristãos se tornassem um pouco mais mal vistos do que já eram até então. Uma outra coisa que fez com que os ânimos esquentassem neste primeiro confronto com o judaísmo foi o fato do cristianismo vencer um pouco, ou melhor, jogar no rosto do judaísmo a questão do orgulho judaico. Na verdade, o proselitismo cristão irritava bastante o orgulho judeu. Por quê? Porque os judeus, querendo, naquela concepção nacionalista de um Messias Salvador, não poderiam admitir em hipótese alguma que o Messias seria sofredor. Era difícil para um judeu engolir um Messias do tipo daquele descrito pelo profeta Isaías, que é levado ao matadouro como ovelha. Assim, quando os cristãos lançam ao judaísmo esta afronta, dizendo que sim, o Messias ele foi um Messias sofredor, que deu a vida para que nós tenhamos vida. Quando se trata de um Messias que padeceu e cujo reino não é deste mundo, o judaísmo de fato não aceita isso. Por quê? Porque entre as correntes messiânicas que vigoravam até então, conforme vimos na primeira parte da aula, nenhuma delas pensava em um Messias sofredor. A ideia de Messias sofredor era completamente contrária à concepção que o judaísmo tinha de um Messias. Então, era natural que eles rejeitassem, num primeiro momento, com cada vez mais ardor, a pregação dos apóstolos, que tentava mostrar-lhes que o Messias sofreu, que o Messias padeceu. E o terceiro fato que vai terminar de indispor os cristãos com os judeus é a cura de um paralítico e a pregação de Pedro. Nesta ocasião, o apóstolo João estava com ele.
Isto vai desencadear um pouco a fúria, um primeiro ato de fúria por parte das autoridades judaicas, e terminará por levar os apóstolos à presença dos fariseus. E é ali, diante daqueles judeus, que o apóstolo Pedro diz a sua frase, uma das frases mais belas de todo o Novo Testamento, quando os judeus tentam dizer-lhe que ele não deve continuar a pregar, e ele diz: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ou seja, daquilo que nós fomos testemunhas oculares. Muito bem, é verdade que a primeira pregação, a primeira semeadura cristã se deu nos marcos de Jerusalém, ali, naquele lugar apertado onde se encontrava a Terra Santa, onde se encontrava a Cidade Santa. Sim, mas nós não podemos nos esquecer que ainda hoje os orientais guardam um traço muito marcante e que nos impressiona, que é a facilidade com que eles se deslocam de um lugar para outro. Se isso é verdade hoje, também o era há 2000 anos. Os orientais se deslocavam com uma facilidade extrema, fosse montado em um animal, como um camelo, um cavalo, um jumento, fosse a pé. Não havia para eles limites, não havia dificuldades de transporte. Além disso, devemos nos lembrar também que o judaísmo, que os judeus passaram por alguns exílios ao longo de sua história. Então, teve o exílio da Babilônia, teve o exílio com os assírios, enfim, uma série de confrontos com outros povos que acabou levando os judeus para fora de suas terras, que acabou por expulsá-los de suas terras. Quando esses judeus saíram da região da Palestina para outros lugares ao redor do mundo, eles não se esqueceram de suas origens. E aonde eles iam se instalando, eles tratavam de fundar uma sinagoga e estabelecer um vínculo sólido entre os judeus daquela região onde eles se encontravam. Assim, foram criadas sólidas comunidades judaicas ao redor do mundo. Esses judeus que viviam fora de Jerusalém, fora da Terra Santa, fora da Palestina, eram chamados de judeus da diáspora. E esta palavra eu gostaria que vocês guardassem, diáspora, porque é uma palavra muito importante para que nós compreendamos um pouco a difusão tão rápida do cristianismo nestes primeiros 20 anos da história cristã. Um outro ponto curioso é que esses judeus da diáspora não perdiam o vínculo com os judeus da Palestina. Então, o intercâmbio humano era muito grande. Ora, os judeus iam para a Palestina pelas mais diversas razões, como, por exemplo, quando aconteciam as festas da religião judaica, então para lá afluíam os judeus das mais diversas regiões do mundo. Outras ocasiões era quando os judeus iam levar as suas oferendas, as suas ofertas para o templo de Salomão, também em Jerusalém. E claro que havia ainda aqueles intercâmbios comerciais dos quais participavam não só os judeus. Enfim, aquele povo oriental extremamente móvel, que se movia de um lado para o outro com uma facilidade impressionante, uma facilidade que, convenhamos, ficou ainda mais fácil, perdoe-me a redundância, mas algo que se tornou ainda mais fácil quando os romanos estabeleceram uma conexão de vias muito eficaz, quando as vias romanas, as estradas romanas, tiveram o objetivo de tornar ainda mais fáceis aquelas locomoções. Então, aproveitando-se tudo disso, o trânsito de pessoas era muito grande. E é claro que nós podemos aqui inferir a seguinte ideia:
um judeu chegando lá na sua terra natal para visitá-la, quando voltava para a sua pátria de origem, quando ele chegava na terra dos seus ancestrais para visitá-la por alguma razão, quando ele voltava para a sua comunidade de origem, ele levava uma palavra inquietante, dizendo assim: lá em Jerusalém estão contando que o Messias já veio. E assim a semente do cristianismo foi se espalhando. Todas aquelas dificuldades, histórias pelas quais os judeus haviam passado, de exílios e deportações, de certa forma contribuíram e muito para a difusão do cristianismo. E aqui nós podemos ver a mão de Deus guiando o seu povo ao longo da história, ao longo de uma história que foi plenamente cumprida com o advento de Jesus Cristo. Muito bem. Essas comunidades judaicas formadas fora da Palestina estavam concentradas em alguns centros importantes. É claro que elas existiam em todo o mundo. Nós podemos encontrá-las tanto na Ásia Menor, quanto na Grécia, quanto na Europa. Em Roma havia uma sinagoga enorme. Os judeus estavam muito ligados a Júlio César. Uma comissão grande de judeus foi visitar Augusto, o imperador Otávio Augusto, quando este se tornou de fato o único governante de Roma. Enfim, os judeus estavam muito ligados à vida de Roma. Não só lá, havia uma comunidade gigantesca em Antioquia, em Corinto, até mesmo em Atenas e, sobretudo, em Alexandria. É em Alexandria que existia a maior comunidade judaica fora da Palestina. E a existência destes dois grupos de judeus, ou seja, os judeus da Palestina e os judeus da diáspora, fez com que surgissem duas concepções em relação à religião. A primeira delas, uma concepção a qual nós podemos chamar de particularista. Essa concepção particularista dizia que apenas os judeus seriam salvos. Os demais povos estavam pura e simplesmente condenados. Já uma visão mais universalista admitia a possibilidade de salvação para todos os homens que se convertessem à fé de Israel, desde que estes homens então pudessem se submetessem à lei judaica. É claro que essas comunidades existentes fora da Palestina cederam um pouco a algumas tentações pagãs, mas que de certa forma foram bastante convenientes. Como, por exemplo, duas dessas tentações pagãs foram a língua e a filosofia. A língua grega, melhor, especificando mais, e a filosofia. Em Alexandria, por exemplo, nós temos um exemplo, nós temos uma situação bastante clara em que os judeus da diáspora se deixavam um pouco influenciar pela cultura pagã que os rodeava, procurando dar-lhes um novo significado, evidentemente. Bom, os dois exemplos de Alexandria são, no campo linguístico, em primeiro lugar, a tradução de todos os livros sagrados do judaísmo para o grego, né? E o que constituiu a Bíblia, que nós chamamos de Septuaginta. O que é a Septuaginta? É os livros sagrados, os livros do Antigo Testamento, digamos assim, vertidos para o grego. Então, podemos ver aqui a importância que o grego já estava adquirindo nas comunidades da diáspora, a ponto deles preferirem ler os seus livros sagrados em grego e não em hebraico. Outro fato que nos comprova esta vitalidade, esta vitalidade da influência pagã dentro do judaísmo é o fato de Fílon de Alexandria, um dos maiores sábios do judaísmo antes de Cristo, ele viveu pouco antes de Cristo, ter usado elementos do neoplatonismo na interpretação das Sagradas Escrituras, do Velho Testamento. Assim, o que Fílon tenta fazer é harmonizar os dados da revelação divina, contidos então na Bíblia, com
os dados da razão alcançados pela filosofia neoplatônica, que então era a mais vigente no mundo helênico, no mundo grego, no mundo onde se falava grego e onde a cultura grega estava bastante difundida. É claro que, embora os judeus da diáspora fossem mais abertos à recepção de pessoas oriundas de outras raças, de outros povos, mesmo assim havia imposição de se seguir os preceitos da lei, e nem todos os homens aderiam a isso. Inclusive os homens, em particular, tinham bastante dificuldade em aderir à lei de Israel. Quando se chegava no assunto da circuncisão, por exemplo, muitos achavam melhor parar por ali, né? Achavam melhor admirar o judaísmo de longe, sem entrar muito nos detalhes. Já um fato curioso, as mulheres, o maior número de pessoas que saíam do paganismo e se convertiam ao judaísmo eram as mulheres. Curioso notar isso, que essa vocação feminina para Deus, ela data de muito tempo, né? Desde antes de Cristo ainda, as mulheres, mesmo as pagãs, se sentiam atraídas pelo judaísmo e acabavam se convertendo em maior número que os homens. Também entre os primeiros cristãos houve esta divergência de visão de mundo, ou seja, de que maneira o cristianismo deveria lidar com o mundo. Assim como no judaísmo havia a concepção universalista e a concepção particularista, também na primitiva comunidade cristã esta divisão, ou ainda melhor, essas duas concepções floresceram. Assim, havia cristãos chamados de judaizantes que ensinavam basicamente o seguinte, dentro de uma visão bastante particularista, que a pessoa, para ser cristã, tinha que ser primeiro judeu, ou melhor, judia. A pessoa, ela deveria ser convertida ao judaísmo para depois se tornar cristão. Na verdade, alguns chegavam a ir mais além, alegando que o cristianismo era para os judeus. Apenas os judeus podiam aceitar Cristo como Messias, aceitá-lo ou recusá-lo. Mas isso se restringia ao próprio judaísmo, sendo que as práticas judaicas deveriam ser rigorosamente obedecidas. Uma outra, já a corrente universalista, dentro da comunidade cristã, também chamada de helenizantes ou helenistas, já ensinavam diferente. Diziam que, embora fosse importante a observância de alguns preceitos da lei, os cristãos, os pagãos que quisessem se converter ao cristianismo, não deviam ser obrigados a passar pelo judaísmo. O judaísmo não deveria ser uma ponte necessária entre o paganismo e o cristianismo. Não, poderia se passar do paganismo à doutrina de Cristo diretamente, sem essa passagem pelo judaísmo. E este conflito entre helenizantes ou universalistas e judaizantes vai ser algo que abalará muitas comunidades, a ponto do apóstolo Paulo, quando escrever suas cartas, a ponto dele precisar repreender com veemência as tendências judaizantes que brotavam ora ali, ora acolá nas comunidades cristãs. E como nós poderíamos dizer, este conflito entre essas duas tendências está presente também no livro de Atos, antes ainda da conversão do apóstolo Paulo. Em Atos 6, por exemplo, no capítulo 6 de Atos, nós vemos ali um conflito bastante sutil entre os judaizantes e os helenistas, os particularistas e os universalistas, quando da questão das viúvas. Ora, os helenistas acusavam os judaizantes de tratarem mal as suas viúvas. Havia todo um conflito em relação a isso. E, para se impedir estes abusos, foi instituído pelo Colégio Apostólico um grupo de 7 diáconos. Inclusive, o número 7 pode ter o seu significado na multiplicação que Jesus fez dos pães quando na Decápolis, né? O que havia ali eram 7 elementos, 2 pães e 5 peixes, se não me engano, ou o contrário, 5 pães e 2 peixes.
Mas o porquê disso? Porque na Decápole era uma cidade tipicamente helenista, tipicamente pagã, e um milagre da multiplicação ocorrido com 7 elementos em terras pagãs marca já essa intenção de Cristo de que a sua doutrina fosse difundida para todos os povos de todas as raças. E uma coisa muito curiosa é o seguinte: podemos perceber que o Colégio Apostólico havia instituído esses 7 diáconos das comunidades helenistas, ou seja, dos grupos de judeus da diáspora, que já tinham uma visão de mundo um pouco mais aberta. Como nós sabemos disso? Todos os 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, eles tinham nomes gregos, ou seja, não eram oriundos da Palestina, mas sim até de alguma comunidade da diáspora, ou seja, de fora da Palestina, aderentes então a uma corrente mais universalista no que se refere à salvação. Um destes diáconos foi Estevão, Santo Estevão, que se tornou o primeiro mártir. O nome dele vem do grego, vem de uma palavra grega que significa coroa. E de fato foi o primeiro a utilizar a coroa do martírio. Como Cristo usou a coroa de espinho, a coroa de espinhos, também Estevão vai abraçar o martírio, colocando-lhe essa coroa de martírio para alcançar uma coroa muito mais, uma coroa preciosa diante de Deus. Mas a coroa da salvação. Mas a execução de Estevão como primeiro mártir nos traz alguns dados bastante interessantes, muito relevantes. O que aconteceu com Estevão, com Santo Estevão, e aqui gostaria de tratar um pouquinho dele, foi o seguinte: no momento em que Estevão é preso, em Jerusalém havia uma ausência de poder. Por quê? Pilatos havia sido chamado a Roma para se explicar sobre algumas agitações políticas que estavam acontecendo ali na Palestina, né? E então, aproveitando-se disso, as autoridades judaicas cercaram Estevão e acabaram por prendê-lo. Estevão então não se intimida diante do sinédrio, ou seja, diante do conselho de judeus. Ele diz formalmente que aquele homem que os judeus mataram era o Messias, e ele acusa os judeus de deicídio, de terem matado o próprio Filho de Deus. Claro que isso despertou a ira dos judeus, que avançaram contra ele e terminaram por apedrejá-lo. E nesta ocasião estava presente a este apedrejamento, a esta execução ilegal, um jovem chamado Saulo, que estava ali cuidando das vestes dos homens que apedrejavam Estevão. O discurso de Estevão, belíssimo, pode ser lido na íntegra em Atos capítulo 7. Ali nós temos uma verdadeira profissão de fé da coragem do primeiro mártir da igreja. Agora, Deus não permite que aconteça um mal se desse mal ele não puder tirar um bem maior ainda. E a perseguição, aliás, a morte de Estevão trouxe uma relativa perseguição, ou o que espalhou entre os cristãos um temor muito grande de serem presos e executados devido à sua fé. Eles já começavam a perceber, esse primeiro grupo, essa primeira comunidade, já começava a perceber que eles estavam caminhando a passos largos para longe do judaísmo oficial. E assim o que aconteceu? Estas pessoas, temerosas pelo seu futuro, pelas suas famílias, pelos seus bens, acabaram por deixar Jerusalém. Só que quando eles deixam Jerusalém e vão se refugiar na casa de alguma família amiga em outro lugar, ou iniciar uma vida nova em outra região, eles levam consigo a mensagem da Boa Nova. Assim sendo, o cristianismo já dava os seus primeiros passos para fora do pequeno marco de Jerusalém. Claro que essa difusão já tinha acontecido quando daquelas trocas das quais nós falávamos
há poucos minutos atrás. Mas agora há uma propagação sistemática de pessoas importantes dentro da comunidade cristã, de pessoas que já estavam ali, que não estavam viajando ao acaso, mas viajando para começar uma nova vida, instaurar uma nova realidade para si mesmos e para a sua família, e ali criar núcleos estáveis de cristãos fora da Palestina. Nos Atos dos Apóstolos ainda, podemos observar a ação de Filipe. Filipe é uma figura muito importante nos Atos dos Apóstolos. Uma das primeiras atitudes de Filipe é se dirigir a Samaria. A Samaria era uma região ao norte de Israel, mas completamente odiada pelos demais judeus, porque a Samaria era acusada de ter cedido ao paganismo e ter traído a fé de Israel. Mas foi ali que Filipe fez muitos milagres e realizou muitas conversões. O cristianismo começa então a se abrir gradativamente para o mundo. Ele primeiro começa no marco de Jerusalém, depois abre-se para os judeus ainda de fora de Jerusalém. Depois ele abre-se para aqueles que nem sequer eram considerados judeus, como os samaritanos, ou judeus heréticos, para dizermos assim. Para depois dar o próximo passo, que é se abrir aos próprios pagãos. Mas as coisas são feitas de maneira sempre cautelosa, sempre gradual. Então a Samaria, digamos assim, já é mais um passo que se dá distante dos muros de Jerusalém. Filipe pode ser considerado como o primeiro missionário, pois ele possuía um método de evangelização bastante eficaz e que era sempre confirmado através dos milagres. O sucesso da pregação de Filipe em Samaria faz com que Pedro e João viajem até aquele local para se certificarem do trabalho de Filipe, e lá ficam verdadeiramente impressionados com a vitalidade da comunidade cristã que começa a desabrochar ali. Na vida de Filipe ainda podemos destacar a história muito interessante, que é o encontro dele com o eunuco da rainha de Candace. Numa ocasião em que o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, e então Filipe pergunta-lhe se ele estava entendendo o que ele lia. E aí o eunuco diz simplesmente: como eu posso entender se ninguém me explicar? Ou seja, é necessário uma autoridade apostólica para que tenhamos uma correta interpretação da Bíblia. Filipe não disse para ele: não, ore e o Espírito Santo vai descer sobre você e vai te iluminar. Não, Filipe senta-se ao lado dele e o explica corretamente como aquela passagem deveria ser entendida. Pedro, então, tendo visitado a Samaria, se dirige à terra dos filisteus, a Filisteia, e ali realiza 2 milagres importantes: a cura de um paralítico e a ressurreição da mulher de Jope. Veja, da mulher em Jope, na cidade de Jope. E o que nós podemos observar aqui é a difusão, inclusive, dos milagres. Enquanto que com Jesus os milagres aconteciam de maneira mais restrita no ambiente judaico, agora com os apóstolos, esses milagres que confirmam a autoridade deles começam a se propagar por regiões que nem sequer ainda haviam abraçado, por regiões que tinham ou se afastado daquele judaísmo ortodoxo, ou nem mesmo eram regiões de maioria judaica. E é neste périplo, neste andar do apóstolo Pedro, é que acontece um fato decisivo para a vitória da corrente universalista, ou seja, da corrente que queria a difusão da Boa Nova a todos os homens, a todas as pessoas, que é a descida do Espírito Santo sobre o centurião Cornélio. O Espírito Santo desce sobre um pagão e confirma então a missão universal da igreja. Confirma então o fato de que a igreja nascida de Cristo havia nascido para ser católica, ou seja, universal, estar espalhada pelo mundo em todo, ensinando uma só fé com um só
batismo, já que há um só Senhor, como bem disse o apóstolo Paulo. Enquanto estas coisas excelentes acontecem fora de Jerusalém, na cidade santa as coisas não vão tão bem para a comunidade judaica. Neste meio tempo, surge no poder um homem chamado Herodes Agripa, neto daquele Herodes que havia mandado matar as criancinhas com medo de Jesus. Já que Herodes, temendo que Cristo fosse roubar o seu reino, mandou matar todas as criancinhas. A igreja lembra-lhes como os santos inocentes, né? Muito bem. Herodes Agripa, então neto daquele Herodes, havia recebido toda a sua educação em Roma. E em Roma ele seguia uma vida escandalosíssima, tão escandalosa que os próprios romanos, que não se escandalizavam muito facilmente, ficavam perplexos com as atitudes do Herodes Agripa, no caso. E a sua amizade com Calígula, outro louco que acabou se tornando imperador, foi o que lhe valeu o trono da região da Judéia. Quando ele chega em Jerusalém para governar então a região, Herodes Agripa se coloca como o judeu mais ortodoxo, um defensor zeloso da lei e dos costumes judaicos. E é aqui que tem início a primeira perseguição sistemática dos seguidores de Cristo, do cristianismo. Por quê? Até então, as perseguições estiveram um pouco ao sabor do acaso, devido à ausência de poder em Jerusalém, devido então a alguma indisposição entre os cristãos e os judeus, enfim, algumas coisas assim que estavam meio flutuando. Agora não. A perseguição com Herodes Agripa ganha todo um caráter político e sistemático. É durante esta perseguição que é morto Tiago, filho de Zebedeu, primo de Jesus. Tiago foi decapitado, morto à espada durante esta ocasião. E também Pedro foi preso neste momento. E aliás, a prisão de Pedro em Jerusalém mostra a importância que Pedro tinha na comunidade primitiva. Por quê? Porque ele foi colocado sob uma guarda bastante severa. Vários guardas foram colocados ao redor dele enquanto ele esteve na prisão, vigiando constantemente. É muito provável que se quisesse executar Pedro logo após as festas da Páscoa, mas a vida do primeiro Papa não poderia acabar ali. Deus tinha outros planos para ele. E um anjo aparece no meio da noite, faz com que os guardas caiam em um sono profundo, abre as grades, liberta Pedro de suas cadeias e ele então sai caminhando pela porta da frente da cadeia e pode procurar abrigo em local seguro. Esta perseguição de Agripa, por mais paradoxal que pareça o que eu vou dizer agora, foi benévola para a comunidade cristã. Porque, mais uma vez, da mesma forma que quando Estevão foi assassinado, os cristãos, com medo, acabaram por fugir para as suas regiões, muito mais agora eles tinham razões, aqueles que ainda resistiam, tinham razões mais que de sobra para poder sair dali. E muitos desses cristãos vão se abrigar em Antioquia. Ou seja, nós podemos perceber aqui a mão de Deus guiando os cristãos para fora de Jerusalém, no sentido de que o centro de gravidade do cristianismo não mais seria Jerusalém, mas já estaria mudando para um outro lugar. E Antioquia foi uma destas etapas, uma etapa importantíssima. A cidade de Antioquia é atualmente a cidade de Antaquia, que fica no sul da Turquia. Era a capital da província romana da Síria e talvez a terceira cidade mais importante do Império Romano devido ao seu comércio, perdendo apenas para Roma e Alexandria.
O comércio, além da riqueza material, trouxe também toda uma mentalidade de sincretismo religioso. Em Antioquia nós encontrávamos vários cultos diferentes, desde os cultos de mistério típicos do Oriente até as concepções filosóficas neoplatônicas. Os judeus estavam em Antioquia formando uma comunidade numerosa, e agora os cristãos chegavam para fazerem parte também de todo este caldeirão religioso do qual Antioquia fazia parte. Mas os cristãos não estavam ali para serem apenas mais um elemento religioso, mas sim para a conversão e a propagação da Boa Nova. E aqui em Antioquia acontece dois fatos primordiais. O primeiro, a vitória completa e definitiva da comunidade, da visão universalista. Por quê? Porque aqui os pagãos eram admitidos indiferentemente dos preceitos, de seguirem ou não os preceitos da lei judaica. Então, uma vitória retumbante da corrente universalista. E um segundo fato importante é que é aqui em Antioquia que os cristãos recebem pela primeira vez este nome. Porque até então era meio complicado separar aqueles seguidores de Jesus do restante dos judeus. Essa distância foi aumentando com o passar dos anos. Mas muitos cristãos ainda se entendiam como judeus que acreditavam que o Messias já tinham vindo. Em Antioquia eles recebem o nome de cristãos. E assim separam-se definitivamente do judaísmo. Um fato importante de se ressaltar aqui é que Pedro esteve em Antioquia, e Pedro segundo a antiquíssima tradição, foi o primeiro bispo de Antioquia. Esta passagem da cátedra de Pedro de Jerusalém para Antioquia mostra-nos que o centro do cristianismo era exatamente o centro, onde estivesse Pedro, ali era o centro do cristianismo, e já estava fora de Jerusalém. O cristianismo ele estava destinado a conquistar o mundo através da conquista do coração desse mundo, que era Roma, a capital de todo aquele império onde o cristianismo estava se propagando. Era lá o destino, era lá que os apóstolos deveriam levar a Boa Nova. Era para lá que eles deviam se dirigir, conquistar o Império Romano em seu cerne, em seu núcleo. Mas enquanto não chegassem lá, Antioquia foi sem dúvida uma importante etapa deste processo, e uma das preparações para que o cristianismo aprendesse, para que os cristãos aprendessem a viver fora de Jerusalém, porque Jerusalém estava destinada à ruína, estava destinada ao fim. E de que maneira isso aconteceu? No ano 50, a comunidade cristã que ainda residia em Jerusalém já não possuía mais aquele mesmo vigor. Mas ainda havia uma comunidade cristã ali, pequena, porque a maior parte dos cristãos já tinham fugido devido às perseguições, principalmente depois da perseguição de Agripa. Mas havia uma comunidade pequena que ainda resistia. Porém, alguns anos depois, uma corrente extremista, havia dois grupos extremistas de judeus, nacionalistas ferrenhos, que eram os zelotes e os sicários. Os sicários eram pura e simplesmente terroristas, que assassinavam, sequestravam, enfim, procuravam cometer todos os atos mais violentos possíveis contra as autoridades, principalmente romanas, ou aqueles judeus que eles julgassem moderados. Bom, a comunidade cristã, nesta ocasião em que estes extremistas tomavam o poder e alardeavam com mais força ainda a visão messiânica política de mundo, a comunidade cristã então era governada por Tiago, chamado de irmão do Senhor. Depois que tinham morrido o
o Herodes Agripa, o rei Herodes Agripa, e depois o procurador romano Festo, foi escolhido para substituir a Festo Albino. Porém, esse Albino demorou muito para chegar em Jerusalém e tomar posse de seu cargo, estabelecer a ordem ali. Diante disso, os judeus aproveitaram-se então da situação. Anás, que era sumo sacerdote nesta época, filho daquele Anás que tinha condenado Jesus, Anás então decidiu por fim definitivo na comunidade cristã. Mandou prender Tiago, então bispo de Jerusalém, chefe daquela comunidade cristã, levou-o ao pináculo, ao topo do templo e obrigou a renegar a Cristo. Claro que Tiago não renegou a Cristo. Com isso, ele foi preso e torturado com todo tipo de requinte de crueldade que nós podemos imaginar, até por fim ser massacrado na prisão. Essa execução completamente ilegal deixou até mesmo os romanos perplexos, que fizeram todo o movimento para retirar o Anás do sumo sacerdócio. O Anás deixou de ser sumo sacerdote. Diante dessas agitações acontecidas na Palestina, de judeus dando passos cada vez mais ousados, principalmente aqueles grupos mais extremistas, como os sicários, os zelotes, os judeus dando passos cada vez mais ousados em direção a uma possível independência, os romanos passaram a provocar os judeus de algumas maneiras, como por exemplo aumentando impostos, ridicularizando alguns elementos religiosos, traços culturais. Isso só fez com que o fanatismo acabasse aumentando ainda mais. Então, em um determinado momento, os judeus revoltados se reúnem, incendeiam o palácio de Herodes, um grande palácio que havia lá, assassinam os judeus moderados e, por incrível que pareça, derrotam uma guarnição, um grupo de soldados romanos que estava presente ali para garantir a paz naquela região. Este grupo teve um sucesso tão estimulante, tão motivador, que fez com que eles declarassem que a partir daquele ano aquele ano seria considerado o primeiro ano da liberdade. Os romanos então, para coibirem esta ação rebelde dos judeus, enviaram para lá Vespasiano. Vespasiano acabou por ser derrotado pelos judeus, o que animou ainda mais e deu maior esperança aos judeus de que eles seriam de fato independentes definitivamente de Roma. Anos mais tarde, Vespasiano se tornou imperador em Roma e mandou para lá Tito, seu filho, como general, com a missão de pacificar definitivamente a região. E quando da chegada das tropas comandadas por Tito, os judeus mais fanáticos, mais extremistas e os moderados se reuniram, deixaram as diferenças de lado e se reuniram em uma batalha comum contra o romano que vinha para colocar ordem na casa. Mas mesmo esta ação conjunta não foi suficiente para deter a espada de Tito. Tito devastou Jerusalém, tirou os tesouros do templo, acabou com o sumo sacerdócio, fez com que aquele imposto que Augusto tinha permitido que os judeus recolhessem, que os judeus da diáspora recolhessem em todo o mundo e enviassem para o templo de Jerusalém, Tito fez com que este recolhimento agora, este dinheiro recolhido, fosse destinado ao deus pagão Júpiter, ao tesouro de Júpiter. Os cristãos, diante desta situação toda, viram nisso a mão de Deus pesando sobre Jerusalém. Viam isso tudo acontecendo com os judeus como uma espécie de castigo de Deus contra o povo que havia rejeitado seu filho. Diante de toda aquela instabilidade existente na região, a pequena comunidade cristã que havia permanecido em Jerusalém deixa Jerusalém e vai se abrigar ao redor da cidade. Agora eles estão sendo comandados por Simão,
que foi o bispo de Jerusalém, sucessor a Tiago, que havia sido executado na prisão, conforme vimos há pouco. É claro que os judeus não podiam olhar isso com bons ânimos, e os cristãos então passaram com bom ânimo, e os cristãos passaram então a ser definitivamente odiados pelos judeus, a ponto de, na oração ritual judaica, ser incluída a seguinte prece: pereça num instante o nazareno e o menino, isto é, os cristãos, que eles pereçam, que eles morram. As coisas ficaram estáveis, mais ou menos estáveis pelo menos, até o ano 120. Em 120 depois de Cristo, Adriano vai reedificar Jerusalém daquela destruição causada por Tito, mas vai dar um novo nome a Jerusalém. Jerusalém passará a ser chamada de Aelia Capitolina. E nos lugares sagrados, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, serão colocados estátuas de ídolos pagãos. Por exemplo, Júpiter será colocado dentro do templo de Salomão, ou daquilo que havia sobrado do templo, e uma estátua de Afrodite, de Vênus, será colocada no Gólgota, local onde Cristo foi crucificado. Esse fato, esta tentativa de paganização por parte do imperador Adriano, fez com que surgisse uma nova revolução messiânica, ou seja, um sujeito lá em Jerusalém chamado Bar Korba, que já é um nome muito estranho, filho da estrela em hebraico, tomando as vezes de Messias, prometeu a liberação do povo de Israel. Mas para isso era necessária a aniquilação dos cristãos. E assim, durante essa revolta de Bar Korba, os cristãos que estavam em Jerusalém ou em seus arredores passaram por humilhações inomináveis. Mas a revolta de Bar Korba não foi bem sucedida, porque pouco depois os romanos mandaram para lá seus exércitos, executaram Bar Korba e expulsaram os judeus de Jerusalém. Os judeus ficaram proibidos de retornarem a Jerusalém, não, podendo fazê-lo apenas a cada 4 anos, para lamentarem diante do muro toda a sorte, a má sorte que eles tiveram ao longo desses confrontos contra os romanos. Este muro de Jerusalém, esse muro do templo, chamado Muro das Lamentações, pode ser visto ainda hoje, e para lá ainda hoje se dirigem alguns judeus para poderem lamentar de fato a sorte, a destruição do templo. A partir deste momento, também na comunidade de Jerusalém, a visão universalista, helenista, acaba por triunfar completamente dentro da comunidade cristã. Depois de Simão, os próximos bispos de Jerusalém, da comunidade de Jerusalém, terão todos eles nomes helênicos, ou seja, serão oriundos da diáspora, ou até mesmo talvez oriundos talvez fossem pagãos convertidos ao cristianismo. Embora estivessem praticamente destruídos, os cristãos judaizantes resistiram ainda por algum tempo em núcleos pequeníssimos, mas que, separados da grande árvore cristã, da Igreja Universal, da Igreja Católica, separados de toda a doutrina que previa a salvação de todos os homens, que queria a salvação de todos os homens, estes grupos de judeus que ainda insistiam no judaísmo, no cristianismo, judaizante, acabaram por se dividir entre si, que é o que acontece sempre que um grupo de cristãos sai da igreja. A primeira ocorrência que temos ali é a divisão em subgrupos. Esses grupos começam a criar querelas entre si, e aí começam a ficar independentes uns dos outros. E também não foi diferente com os cristãos de tendências judaizantes. Então nós vamos formar entre esses judaizantes 3 grupos distintos. O primeiro grupo, chamado de ebionitas. Estes ebionitas não acreditavam na ressurreição de Jesus, negavam a divindade de Cristo, o nascimento virginal, e ainda alegavam que Cristo foi justificado porque cumpriu
a Torá, cumpriu a lei de Moisés, ao qual todos estavam obrigados nos seus mais estritos rigores. Também havia os mandeus, que eram um pouco mais esquisitos que estes ebionitas, e que viviam numa comunidade à parte, fora, no deserto, e tinham um estilo de vida muito parecido com os essênios, com aquele estilo dos essênios. Depois havia os aleixitas. Estes eram de fato os mais excêntricos de todas as comunidades deste cristianismo judaizante. Por quê? Os aleixitas primeiro que eles alegavam que haviam recebido a sua doutrina de um anjo que tinha mais de 100 quilômetros de altura. A estatura do anjo era mais ou menos essa. E segundo, porque eles misturavam na sua doutrina magia, cristianismo, judaísmo e os mais diversos elementos, fazendo uma verdadeira confusão ali religiosa. Todas estas correntes de cristãos judaizantes que persistiram nisso acabaram por se desfazer nas areias do tempo. Muitas delas acabaram por se unir aos gnósticos e aos maniqueus quando eles surgirem na história das heresias da igreja. Bem, apesar de toda essa perseguição, de todo esse conflito com o judaísmo, é importante ressaltar que foi na primitiva Palestina que a mensagem de Cristo se cumpriu, se espalhou e se cumpriu. E o cristianismo sempre soube reconhecer aquilo que havia de verdadeiro no judaísmo. Tanto é assim que no Novo Testamento encontramos inúmeras citações do Velho. Aliás, a própria igreja sempre acolheu o Velho Testamento como inspiração divina, válida e uma preparação para a vinda do Messias e para uma compreensão muito mais clara do Novo Testamento. É importantíssimo, é fundamental, é canônico, é sagrado todo o cânon do Velho Testamento. O cânon todo, não o cânon restrito, aquele que exclui alguns livros do Velho Testamento, mas aquele que abraça todos os livros sagrados do Velho Testamento. Muito bem. Também os cristãos primitivos, nas antigas catacumbas, sempre pintavam em suas paredes, sempre as ornamentavam com elementos da cultura judaica ou do Antigo Testamento. Também a igreja guardará diversos elementos oriundos do judaísmo. Nas orações, por exemplo, a liturgia das horas que nós temos ainda hoje, nada mais é do que uma interpretação cristã, ou dizendo melhor, uma ressignificação cristã da oração das horas que os judeus cumpriam em horas diferentes do dia. Os cristãos nada mais fazem o mesmo ritual, mas dando um novo significado, um significado que já não mais aguarda pelo Messias, mas que já tem certeza de que este já veio, e que o que nós devemos agora é nos preparar para quando ele voltar em glória para julgar os vivos e os mortos. E também na liturgia e no vocabulário, em diversas outras situações da vida religiosa, a igreja conserva esses traços do judaísmo. Mas isto que hoje pode ser considerado uma justa homenagem, na época poderia ser compreendido como uma armadilha perigosa. Então, por isso que houve diversos conflitos, até mesmo o concílio dos discípulos se reuniu em Jerusalém para debater qual seria então a relação existente entre o cristianismo e o judaísmo. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, na aula que nós tratarmos sobre Paulo. O cristianismo não podia ficar restrito aos limites de Jerusalém. Se o cristianismo tivesse ficado restrito ali, teria se tornado apenas uma curiosidade histórica que talvez tivesse desintegrado ao longo do tempo. Não, o cristianismo tinha uma outra missão, um outro destino, o destino ao universalismo, a missão de levar o evangelho a toda criatura, a todos os lugares, até os confins do mundo. Bem,
com esta colocação, eu gostaria de encerrar aqui esta primeira aula de História da Igreja, tratando destes primeiros 20 anos do desenvolvimento do cristianismo. Na próxima aula, nós vamos analisar de mais perto o perfil e as ações daquele que pode ser considerado como um dos maiores evangelistas, um dos maiores propagadores da doutrina cristã de todos os tempos e um dos maiores santos da Igreja, São Paulo. A vida dele será tema da nossa segunda aula de História da Igreja. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.